A Terra e Júpiter quase não têm nada em comum. Nosso planeta é dócil, pequeno, cheio de plantas e pandas fofinhos. Júpiter é um gigante gasoso horrível, com furacões potentes que jamais se acalmam. E se você cair nesse planeta, vai literalmente atravessá-lo de um lado para o outro. Mas o que aconteceria se nossa Terra fosse do tamanho do pai do Sistema Solar? Ah, seria divertido. Júpiter é um planeta tão grande que aposto que você nem tem ideia das proporções. O raio dele é cerca de 11 vezes maior que o raio da Terra, e ele é cerca de 316 vezes maior. Então, para transformar a Terra em outro Júpiter, precisaríamos aumentá-la 11 vezes. Se a densidade do planeta permanecesse igual, a massa da nossa nova Terra aumentaria bastante. Na verdade, ela seria 4 vezes maior que a de Júpiter. Claro, essas mudanças não ocorreriam com tranquilidade. A primeira coisa que perceberíamos seria... Não é o tamanho, seria a gravidade. Ela aumentaria cerca de 11 vezes comparada à Terra antiga. Cientistas dizem que conseguiríamos sobreviver em um planeta com gravidade maior, mas só se ela for menos de 5 vezes mais forte do que a que temos agora. Bem, vamos supor que somos pessoas destemidas, sempre prontas para desafiar a natureza. Como seria a vida? Não muito agradável. Após cada passo, teríamos que nos sentar em algum banco e fazer uma pausa, como se tivéssemos corrido uma maratona. Sim, andar seria super difícil. E boa sorte para se levantar depois. Para nos movimentarmos pelo planeta, precisaríamos ter músculos super fortes. Não teríamos mais problemas com lanches, pois seria preciso ser um halterofilista para conseguir chegar à geladeira. A força da gravidade afeta não só o movimento, mas também o tamanho de tudo. Sabia que muitos astronautas ganham alguns centímetros de altura por causa da falta de gravidade no espaço? Se você não gosta de ser baixinho, eis uma solução. Por outro lado, uma gravidade forte faria com que todos fossem menores, e não só os humanos, mas tudo em nosso planeta. As árvores seriam bem pequenas. Para crescer para cima, elas teriam que deslocar água de suas raízes para os galhos, o que seria praticamente impossível em tal gravidade. Então elas se tornariam pequenos arbustos. Também não haveria montanhas, até as maiores ficariam pequeninas, mas pelo menos todos conseguiriam escalar o Everest. Isso também se aplicaria aos animais. Nossos pets teriam que evoluir rapidinho para cortes musculosos para conseguirem andar. E pode dizer adeus aos passarinhos, é claro. E como se a situação já não estivesse complicada o suficiente, também seria muito difícil respirar. A pressão atmosférica aumentaria drasticamente, já que a Terra começaria a puxar ar para si mesma com uma força enorme. Você sentiria literalmente o peso dele sobre os seus ombros. Lembra que eu disse que você teria que fazer uma pausa a cada passo? Agora imagine ter que respirar através de um travesseiro. Pois é, e os problemas não param por aí. A pressão atmosférica é muito importante no comportamento das moléculas da água. Seria muito mais difícil para a água ferver ou virar gelo. A maioria das geleiras derreteria e provavelmente não haveria mais nuvens também. Todo o vapor de água desceria com força em nossa direção, por meio de chuvas torrenciais. Se não fôssemos inundados instantaneamente, seria sorte. Mas haveria também algumas vantagens. Por exemplo, tudo ao nosso redor ficaria mais espaçoso. Se não morrêssemos afogados, haveria um monte de regiões desertas no planeta. Quem sabe os preços dos lotes finalmente cairiam. Mas essas regiões inexploradas certamente continuariam inabitadas, já que é preciso atravessar mares e oceanos para chegar lá. Não só por ser incrivelmente difícil se movimentar pela água, mas também porque os corpos de água do nosso planeta seriam 10 vezes maiores. Só de pensar em se perder no meio de um oceano a gente já fica aterrorizado. Agora imagine se ele fosse 10 vezes maior e mais profundo. Então, não seria possível mais navegar. E esqueça os aviões ou visitar o espaço sideral de novo. Mas espera, ainda não acabou. Se a Terra fosse do tamanho de Júpiter, também teríamos vulcões entrando em erupção por toda parte. Por causa do aumento em sua massa, a Terra se tornaria incrivelmente instável. Todos os vulcões adormecidos voltariam a ser ativos e haveria lava e gases venenosos por toda a parte. Em 1883, ocorreu a erupção mais destrutiva da história da humanidade, a erupção do vulcão Krakatoa. Foi em uma pequena ilha, mas pessoas do planeta inteiro sentiram as consequências. A erupção destruiu a ilha, desencadeou muitos tsunamis e nuvens de gases tóxicos se espalharam por quilômetros. Agora imagine isso, só que 10 vezes pior. É o que aconteceria em nossa Terra com o tamanho de Júpiter. Seria parecido com a queda do asteroide Chicxulub, aquele que extinguiu os dinossauros da face da Terra. Depois, gases venenosos se espalhariam por todo o planeta, causando uma das maiores extinções em massa da história. E também perderíamos nosso campo magnético. Seria a gota d'água.
o campo magnético é muito importante para a vida na Terra. Segundo Rory Barnes, da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, ele é um escudo que protege a vida do planeta de todas as sujeiras espaciais, ou seja, de todos os tipos de radiação e ventos solares. Existe um núcleo de ferro derretido dentro do nosso planeta. Ele é responsável por produzir o campo magnético. Se a quantidade de pressão sobre esse núcleo aumentasse devido à gravidade, ele se solidificaria. E, por causa disso, o campo magnético da Terra desapareceria. Ficaríamos expostos aos efeitos da radiação cósmica. Só de pensar já sinto calafrios. Ok, então agora sabemos que viver nessa nova Terra seria um verdadeiro pesadelo. Mas e o espaço sideral? Você provavelmente já ouviu dizer que Júpiter, graças à sua forte gravidade, nos protege dos asteroides. Bem, essa seria a nossa missão. Júpiter sofre cerca de 24 mil colisões por ano, então esse seria o nosso destino. Lembra que falamos sobre o asteroide Chicxulub? Tragédias parecidas acontecem em nosso planeta a cada 100 milhões de anos. Mas se ele ficasse do tamanho de Júpiter, esses carinhas nos visitariam toda sexta-feira. Outra coisa, teríamos que dizer adeus à Lua. Nosso satélite natural fica próximo demais da gente. Então, se a Terra crescesse, seria uma verdadeira catástrofe. Veríamos a Lua ser despedaçada no céu. Claro, depois disso, todos os fragmentos dela voariam para a nossa direção. Há uma teoria que afirma que, bilhões de anos atrás, a Lua se separou da Terra e seus pedaços se juntaram, formando uma bola. Seria como assistir esse processo retrocedendo. Mesmo que a Lua sobrevivesse, continuando na órbita da Terra, as mudanças nas marés ainda seriam drásticas. As consequências dessas mudanças são imprevisíveis, mas provavelmente um monte de tsunamis estaria entre elas. Em contrapartida, ganharíamos algumas luas novas. Júpiter tem 79, deve ser uma vista espetacular, né? Isso se as nuvens de gás não a bloqueassem. Outra coisa, o surgimento de um segundo planeta gigante traria consequências significativas para todo o sistema solar. Não se preocupe, outros planetas não colidiriam contra nós. Muitas pessoas não têm noção do quão distantes os planetas estão uns dos outros. Mesmo assim, a nova Terra mudaria um pouquinho as órbitas de outros planetas e afetaria a velocidade de rotação deles. E a própria Terra giraria ao redor do Sol muito mais lentamente, por causa de sua massa gigante. Por exemplo, um ano equivale a 12 anos terrestres em Júpiter. Tudo isso, claro, afetaria as estações e o clima de modo geral. Então, será que haveria vida na Terra? Que coragem fazer essa pergunta. Mas se um dia conseguirmos encontrar uma super Terra habitável do mesmo tamanho de Júpiter, seria interessante descer para dar uma olhada. Extremamente quente e incrivelmente rápido. Sim, sou eu. Oh, espere, você quer dizer a coisa do espaço? Certo. Bom, primeiro eles descobriram o PEG-51, um exoplaneta que orbita uma estrela semelhante à nossa. Um exoplaneta é qualquer planeta fora do nosso sistema solar que orbite uma estrela que não é o Sol. Este planeta era completamente diferente de tudo que já encontramos. Quase o mesmo diâmetro de Júpiter, mas com metade da massa do gigante gasoso. Demorava apenas 4 dias para este exoplaneta completar a órbita em sua estrela, o que parecia impossível. Parecia rápido demais para algo tão grande. E então, os cientistas começaram a encontrar, pelo espaço, algo a que chamaram de Júpiter quente. Muitos gigantes gasosos aquecidos, localizados a apenas alguns milhões de quilômetros de distância de suas estrelas. Às vezes, havia alguns desses corpos espaciais orbitando bem próximos de suas estrelas. E muitos eram algumas vezes maiores que a Terra. Os sistemas solares, onde foram encontrados os Júpiteres quentes, não são como o nosso. Temos um sistema simples com planetas rochosos menores por dentro e gigantes gasosos por fora. E quase todos eles orbitam pacificamente o Sol, cada um em sua trajetória. Tudo está em ordem. Quando uma estrela está no estágio inicial de sua formação, ela cria um disco de gases, detritos e poeira ao seu redor. Essa estrutura é chamada de disco de acreção. Esses gases são lentamente puxados para dentro da estrela devido às suas forças gravitacionais. Isso leva a uma espécie de redemoinho estelar. As partes externas do disco são mais densas em gás do que o centro. Com o tempo, o efeito redemoinho fica ainda mais forte. A mesma coisa acontece com os Júpiteres quentes, o que faz com que esses gigantes gasosos comecem a orbitar muito mais rápido do que o normal. Isso também leva o planeta mais longe em direção à estrela, em uma espiral de aperto. Felizmente, nosso Júpiter não se tornou um Júpiter quente. Nosso gigante gasoso começou sua vida como um asteroide gelado do tamanho da Terra, que é diferente da forma como os Júpiteres quentes se formam. Durante o tempo em que estava se formando, Júpiter estava distante do Sol cerca de 4 vezes mais do que está hoje, em algum lugar entre Urano e Netuno.
Cerca de 2 milhões a 3 milhões de anos após a formação de Júpiter no disco de acreção do nosso Sol, ele deu início a uma fase de 700 milhões de anos que os astrônomos chamam de Grande Cambada. Cambada é algo que um barco executa ao ir em direção a uma boia, e em seguida passar por ela e contorná-la. Então ele acelera e segue na direção de onde veio. Foi a mesma coisa que Júpiter começou a fazer. E em suas migrações orbitais cada vez mais estreitas, a gravidade do planeta poderia ter movido muitos asteroides e outros corpos espaciais, distorcido as órbitas de planetas maiores e causado colisões e caos. A grande cambada de Júpiter teria destruído muitos corpos espaciais grandes. É um cenário do tipo, poderia ter sido, mas felizmente Júpiter mudou seu curso e se tornou um pacífico gigante gasoso. Netuno, Urano e Saturno estavam iniciando sua própria versão desse processo caótico. Saturno ficou tão grande que sua gravidade começou a puxar Júpiter para longe de sua órbita. Mas depois de algum tempo, as órbitas desses gigantes gasosos travaram. Então, os dois planetas conseguiram eliminar os gases restantes entre eles. E como esses gases eram um tipo de combustível para as migrações dos planetas, Júpiter e Saturno puderam finalmente se estabelecer nas órbitas estáveis que conhecemos hoje. Júpiter ainda pode lançar 1 ou 2 asteroides gelados nos planetas internos de vez em quando. Mas quando o nosso planeta era mais jovem, este pode ter sido um dos processos que formaram os oceanos da Terra. No entanto, Júpiter está muito mais calmo atualmente. As forças gravitacionais de Saturno moderaram a situação e agora o mantêm sob controle. Agora Júpiter é nosso protetor. Tem 2,5 vezes a massa de outros planetas do nosso sistema solar combinados. É uma espécie de escudo gravitacional orbitando ao redor da parte interna do sistema solar. Júpiter redireciona os destroços e asteroides para longe dos planetas internos, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, mantendo-nos todos em segurança. Por causa disso, a Terra sempre foi protegida. Portanto, nosso planeta teve tempo suficiente para desenvolver formas de vida complexas e não foi destruído por asteroides, Júpiteres quentes ou outros corpos espaciais. Júpiter não foi o único planeta que poderia ter colidido com a Terra. Os cientistas acham que Mercúrio pode ter se envolvido em um acidente com o nosso planeta. Mercúrio é o planeta mais interno do nosso sistema solar. É o mais próximo do Sol e o menor planeta que existe, e também fica cada vez menor. Hoje em dia, seu diâmetro é cerca de 14 quilômetros menor em comparação com seu tamanho de 4 bilhões de anos atrás. Os cientistas acham que isso pode estar acontecendo porque seu núcleo é feito de ferro, e esse ferro está esfriando e se solidificando, o que aos poucos vai reduzindo o tamanho do planeta. Mercúrio é o planeta com o maior número de crateras no nosso sistema solar. Sua atmosfera é muito fina, então não há nada para manter o planeta protegido de meteoros. A maior cratera na superfície de Mercúrio tem pelo menos 1.550 quilômetros de diâmetro. Poderia conter a Europa Ocidental, da Alemanha até Portugal. O objeto que formou tal cratera deveria ter pelo menos 100 quilômetros de comprimento. Com todas essas crateras, Mercúrio se parece com a nossa Lua. Ele orbita o Sol mais rápido do que os outros planetas. Então, um ano em Mercúrio dura cerca de 88 dias terrestres. Isso significa comemorar um aniversário a cada 3 meses ou até com mais frequência. Ao mesmo tempo, o planeta gira tão lentamente que um dia em Mercúrio dura quase 59 dias terrestres. Um longo tempo para esperar para ir para a cama. Há um pedaço de Mercúrio no nosso planeta. Em 2012, um meteorito verde foi encontrado em uma feira de rua no Marrocos. Os cientistas estudaram sua composição e concluíram que poderia ser de Mercúrio. Mercúrio não tem luas próprias devido ao seu tamanho pequeno e gravidade fraca. Além disso, o planeta está muito perto do Sol. A propósito, o único outro planeta sem luas no nosso sistema solar é Vênus. Mercúrio tem uma crosta realmente fina, como uma boa pizza. Uma das teorias da formação do planeta afirma que houve uma grande colisão em que o planeta perdeu a maior parte da sua crosta. Também poderia ter movido Mercúrio de seu local original. Não seria incomum. Os gigantes gasosos no nosso sistema solar também não se formaram no local onde estão hoje. Mercúrio também tem uma órbita excêntrica, o que significa que pode ter sido expulso de sua órbita anterior e movido para uma nova. Os cientistas também acham que Mercúrio pode ter colidido com a Terra primitiva. Uma teoria diz que isso poderia ter formado a Lua. O material que saiu voando após a grande colisão. Pode até haver pedaços da crosta de Mercúrio na mistura. Os exoplanetas Kepler 107b e Kepler 107c são um par de planetas que orbitam uma estrela semelhante ao nosso Sol no sistema Kepler 107. Está a cerca de 1.700 anos-luz de distância de nós. Esses planetas têm tamanhos quase idênticos, ambos com um raio de 1,5 vezes o da Terra. Mas um deles, o Kepler 107c,
é quase 3 vezes mais denso que o outro. Isso porque os planetas têm uma composição diferente. Alguns cientistas acreditam que o Kepler 107b seja menos denso porque provavelmente colidiu com outro planeta desconhecido no passado. Este golpe poderoso arrancou parte de sua superfície e deixou para trás um núcleo muito denso, rico em ferro. Um enorme cometa atingiu Netuno há cerca de 200 anos. Mas, como Netuno não é um planeta rochoso com uma atmosfera fina, como Marte ou Mercúrio, é mais difícil encontrar evidências desse impacto. Mas um cometa chamado Shoemaker-Levy 9 se partiu em 1994 e colidiu com Júpiter. Os astrônomos conseguiram registrar este evento. Isso os ajudou a aprender mais sobre os elementos e moléculas que as colisões deixaram na atmosfera de Júpiter. Essa informação ajudou os cientistas a perceber que a quantidade de monóxido de carbono nas camadas superiores da atmosfera de Netuno é maior do que nas inferiores. Isso significa que um grande cometa provavelmente atingiu o planeta no passado, já que os cometas têm monóxido de carbono em suas caudas geladas. Algo enorme se chocou contra Urano também, mudando o planeta para sempre. Um objeto espacial 2 vezes maior que a Terra atingiu o gigante de gelo, deixando o planeta inclinado. E parece que ele está girando de lado. Urano é extremamente frio, muito mais frio do que deveria ser. Pode significar que o objeto que bateu nele era provavelmente um jovem protoplaneta, feito de gelo e pedras. Além disso, alguns dos destroços dessa colisão podem ter criado uma fina casca ao redor de Urano, ainda retendo o calor que vem do núcleo do planeta. Existem estranhos pulsos de energia bombardeando toda a nossa galáxia, e eles vêm do outro lado do universo. Na última década, os cientistas observaram flashes bizarros de luz vindo em direção ao nosso planeta. Este fenômeno é chamado de rajadas rápidas de rádio. Esses sinais viajam por alguns bilhões de anos-luz de poeira e gás. É um caminho bastante longo. Até agora ninguém descobriu o que está acontecendo por trás dessas explosões. A areia está em toda parte, nos seus olhos e na boca, no cabelo, embaixo da sua camiseta e nos sapatos. Você mal consegue ficar de pé. O vento é tão forte que está te derrubando. De repente, uma rajada especialmente forte o joga no chão. Você rasteja até a sua porta dos fundos e precisa fazer muito esforço para abri-la. Uma vez lá dentro, você se levanta e dá uma espiada lá fora. Apenas nuvens de poeira e um rugido ensurdecedor. Ok, é hora de pedir ajuda. Tudo começou há 1 mês. Um dia, você saiu para o jardim atrás da sua casa. Era um dia de vento. Você viu um minúsculo tornado embaixo da sua macieira. Ele mal chegava ao seu joelho, girando devagar com as folhas das árvores e a poeira. Você tentou acabar com ele cutucando com o pé, mas mesmo depois de várias tentativas, o mini redemoinho simplesmente não queria parar. Você desiste e volta para casa. No dia seguinte, o tornado ainda estava lá e tinha aumentado. Curiosamente, em vez de ficar mais alto, ele ficou mais largo. Naquele momento, ele começou a devorar seus arbustos floridos. Você fica curiosa e decide acompanhar esse fenômeno incomum. Você mede todos os dias e anota cuidadosamente todas as informações em um caderno especial. Talvez mais tarde escreverei um artigo ou até publicarei um livro sobre a minha tempestade. Você pensa. Um dia você sai de casa e encontra sua macieira favorita quebrada. Você não tinha como saber como isso aconteceu. A tempestade ainda parecia inofensiva e muito fraca para danificar uma árvore tão grande. Mas depois desse acidente, você começou a se perguntar se não pedir ajuda foi a coisa errada. Aparentemente foi, porque apenas 1 mês depois, sua mini tempestade repentinamente duplicou do seu tamanho original. Não é seguro sair agora. Parece que sua casa está no meio de um verdadeiro tornado. Você não consegue ver o céu atrás de uma parede de poeira e escombros. Seu jardim está arruinado, árvores quebradas, arbustos e plantas arrancadas do chão e lançadas voando para algum lugar distante. Você ouve a campainha tocar. Um grupo de cientistas que você convidou veio te socorrer. Você lhes mostra o jardim com seu desastre natural particular e curte o silêncio atordoante deles. Mas depois de alguns segundos do choque inicial, eles entram em ação. Ignorando o vento uivante, eles começam a carregar equipamentos diferentes. Parece muito complicado. Sua cozinha se transforma em um laboratório de pesquisadores. Você fica sabendo que sua casa será usada temporariamente pelos cientistas. Você leva suas coisas para o quarto menor e observa os profissionais trabalharem. Sua cozinha está cheia de aparelhos apitando e dispositivos cheios de luzes piscando. Pessoas com trajes de proteção e jalecos correm ao redor.
Surpreendentemente, não se chocam nem criam engarrafamentos. Você traz as anotações que está fazendo e as entrega a um homem idoso com um jaleco branco. Ele agradece como se você tivesse acabado de lhe dar o presente dos seus sonhos. Os dias seguintes passam com uma enxurrada de atividades. A tempestade no seu jardim está crescendo. Os cientistas parecem estar mais preocupados cada vez que você os vê. São cerca de 2 da manhã quando algo acorda. Você pisca os olhos e percebe que a casa está tremendo. Seu tornado particular deve ter ficado tão grande que atingiu a casa. De manhã, vários cientistas a puxam de lado para lhe dar notícias desagradáveis. Você precisa sair de casa. A tempestade está realmente crescendo. Em breve, varrerá sua casa da face da terra. Nada pode ser feito. Você fica boquiaberta com as pessoas dizendo para você sair de casa. Para onde você irá? Eles dizem que estão construindo mais um laboratório de pesquisa não muito longe dali. É importante poder observar a tempestade em tempo real. De qualquer forma, há um quarto vago com tudo o que você precisa nessa instalação. Por que você não fica um pouco lá? Também seria conveniente para os cientistas. Eles podem precisar que você responda às perguntas que aparecem durante o processo. Você concorda porque não tem outra escolha. Os pesquisadores ajudam você a transportar suas coisas para sua nova acomodação. Você anda pela casa, despedindo-se da sua mesinha de centro favorita, do seu sofá e da sua cama aconchegante. Os cientistas dizem que não há tempo para levar sua mobília para outro lugar. No dia seguinte, você acorda com a notícia de que sua casa se foi. A tempestade engoliu tudo por volta das 4 da manhã. Nas semanas seguintes, o enorme redemoinho engoliu 2 casas de seus vizinhos, a floresta próxima, vários carros abandonados e uma pequena loja de flores. Agora ele está tão grande que está chegando perto de um grande lago a vários quilômetros de distância da cidade. As pessoas estão sendo evacuadas. As autoridades anunciaram estado de emergência. Um dia, você percebe que os cientistas estavam falando em voz baixa. Eles parecem ainda mais preocupados do que o normal. Você encurrala um deles e tenta descobrir a verdade. Logo, o cientista conta. Os pesquisadores obtiveram algumas evidências que confirmam os piores temores deles. De acordo com todas as estimativas, a tempestade que antes começou como um minúsculo tornado no seu jardim vai se transformar em outra grande mancha vermelha, só que na Terra. Nuvens de cor carmim estão girando no sentido anti-horário a uma velocidade incrível. Abaixo delas, você pode ver os tons vibrantes do maior planeta do Sistema Solar, o gigante gasoso Júpiter. Essas nuvens são chamadas de Grande Mancha Vermelha. Ela é uma tempestade gigantesca que assola a atmosfera de Júpiter. Se você se encontrasse no centro da tempestade, os ventos seriam bastante calmos lá. Mas nas bordas, a velocidade pode chegar a 680 km por hora. Isso é o dobro da velocidade dos furacões mais rápidos e severos da Terra. Ao longo das décadas, o tamanho da mancha vermelha tem mudado. No momento, ela tem 1,3 vezes a largura do nosso planeta. As raízes da tempestade chegam a 320 km de profundidade na atmosfera do planeta. Um ciclone tropical médio da Terra geralmente se estende por não mais do que 14 quilômetros da base da tempestade até o topo. O fenômeno único em Júpiter existe há muito tempo porque o planeta não tem uma superfície sólida. Ela consiste em camadas de nuvens compostas de vapor, água congelada e amônia. Embaixo pode haver um oceano de hidrogênio líquido. Nosso planeta é sólido, e os furacões diminuem a velocidade e se fragmentam quando baixam o suficiente para tocar a superfície. Mas a grande mancha vermelha não tem onde pousar, é por isso que ela continua furiosa. O cientista também conta a coisa mais bizarra e alarmante sobre a tempestade no seu jardim. Em vez de enfraquecer e desaparecer há muitas semanas, ela não apenas continua existindo, mas também está ficando maior e mais forte. Mesmo os especialistas mais experientes não conseguem explicar esse fenômeno. Após analisá-la por dias a fio, eles chegaram à conclusão de que ela não deveria ter aparecido na Terra. É contra as leis da natureza. Curiosamente, a composição da tempestade é um pouco semelhante à da Grande Mancha Vermelha. Você fica impressionada, mas ainda não consegue entender por que os pesquisadores parecem tão preocupados. Acontece que sua mini-tempestade provavelmente crescerá tanto quanto a de Júpiter, mas como a Terra é bem menor do que a gigante Mancha Vermelha, é provável que engula todo o nosso planeta. Ela vai crescer cada vez mais, destruindo vilarejos e cidades, florestas e rodovias. Ao mesmo tempo, ficará mais forte. As pessoas terão que deixar suas casas e ser evacuadas para áreas relativamente seguras, até que não haja mais áreas seguras. Esse processo levará anos, mas ainda será rápido demais para as pessoas se prepararem.
Haverá duas maneiras de lidar com esse problema global. Uma delas é colonizar a Lua ou outro planeta, por exemplo, Marte, mas é um processo incrivelmente longo. E a tempestade conquistará o planeta inteiro antes que a primeira espaçonave com pessoas deixe a Terra. Ou os cientistas podem tentar impedir o furacão. Existe uma tecnologia chamada efeito óculos de sol. Bilhões de toneladas de gás denso são bombeados para a atmosfera. Esse gás absorve a luz do sol e resfria a água do oceano, que é o motor de qualquer furacão. Os pesquisadores não têm certeza se esse método funcionará com sua tempestade. Ela não se formou sobre o oceano, mas no seu jardim. A gravidade de Júpiter destruiu um enorme cometa. Não foi suficiente para vencer um monstro espacial. Uma verdadeira catástrofe aconteceu. Os fragmentos não voaram em direções diferentes. Eles se alinharam e avançaram em direção a Júpiter como os vagões de um trem. 21 fragmentos de até 1,5 km de diâmetro explodiram na atmosfera de Júpiter. Bolas de fogo a uma velocidade de 60 km por segundo bombardearam a superfície do planeta. O espaço ao redor delas foi aquecido a 27.800 graus Celsius. Isso é mais que a temperatura na atmosfera superior do Sol e 312 vezes mais quente do que você precisa para cozinhar um ovo. Bem, eu perdi a fome. O impacto foi como o de uma pedra caindo em um lago. Os fragmentos de meteorito formaram plumas gigantes na superfície de Júpiter. As substâncias da sua atmosfera mais baixa subiram rapidamente. O processo gerou uma enorme quantidade de energia. Jatos de fogo superaquecidos atingiram a estratosfera. Os monstros deixaram para trás plumas brilhantes de 3.000 quilômetros de comprimento. Isso é maior do que a distância entre Nova York e Texas. Manchas escuras apareceram no local dos golpes. Elas eram quase do tamanho da Terra. O nome do violador dos limites de Júpiter? Cometa Shoemaker-Levy 9. A colisão desses corpos celestes aconteceu em julho de 1994. Foi uma sensação no mundo científico. Pela primeira vez na história da humanidade, uma catástrofe dessa magnitude foi observada. O ataque levantou uma questão importante para os astrônomos. Por que tanta falta de sorte de Júpiter? Monstros espaciais o atacam milhares de vezes mais frequentemente do que a Terra ou qualquer outro planeta do Sistema Solar. Tudo bem, vamos ver. Você decide embarcar em uma nave estelar e viajar para o misterioso Júpiter. Uma sonda espacial precisaria de 2 anos para chegar lá, mas sua nave é mais rápida. Você estará lá em... Ótimo, a viagem levou apenas 1 segundo. Júpiter é realmente grande. Poderia caber 1.300 planetas do tamanho da Terra nele. Parece lindo graças às nuvens de gás. Esse planeta não tem superfície sólida, mas há uma mancha estranha na sua superfície. Parece um olho enorme que pode acomodar 3 terras e meia. Essa é uma tempestade capaz de assustar qualquer pessoa. É 10 vezes mais alta do que o Everest e o vento sopra a uma velocidade de 483 km por hora. E ela já dura 350 anos. Se todos os planetas do Sistema Solar se fundissem em um superplaneta, o novo objeto ainda seria 2,5 vezes menor que Júpiter. O tamanho grande também afeta a gravidade. As naves espaciais usam Júpiter como um trampolim para pular. A gravidade do gigante aumenta sua velocidade de voo e as ajuda a alcançar seu alvo mais rápido. A gravidade transformou o planeta em um ímã para cometas, asteroides e perigosos detritos espaciais. Júpiter é um verdadeiro super-herói espacial. Seu escudo de gravidade é atingido ou desvia os monstros espaciais que voam para o interior do Sistema Solar. Os dinossauros discordam, mas falaremos mais sobre isso daqui a pouco. E se amanhã Júpiter fosse engolido por um aspirador de pó gigante? Só posso dizer uma coisa, teríamos problemas enormes. Sem um escudo gigante, milhares de cometas e asteroides atacariam nosso planeta com muito mais frequência. A maioria deles queimaria na atmosfera ou não seria grande o suficiente para nos afetar. Mas também existem cometas e asteroides maiores. Após uma colisão com a Terra, você poderia dizer adeus a toda a vida no planeta. Por exemplo, em 2009, um corpo celestial colidiu com Júpiter. Deixou uma mancha do tamanho do Oceano Pacífico. É assustador pensar que vestígios isso deixaria em nosso planeta. Muito provavelmente, a Terra se transformaria em uma bola de fogo. Mas pesquisas recentes de astrônomos sugerem que Júpiter não é um cara tão legal. Pelo contrário, é um cara mau com um estilingue que atira cometas na Terra. Um físico usou simulações de computador. Ele descobriu que Júpiter tem a mesma probabilidade tanto de desviar quanto de enviar cometas em direção à Terra. O gigante atrai objetos potencialmente perigosos e apenas nos protege parcialmente. Já tentou destruir nosso planeta muitas vezes.
66 milhões de anos atrás, um corpo cósmico medindo 16 quilômetros colidiu com a Terra. A energia do impacto incendiou a superfície do planeta, causando um grande terremoto e tsunami. Uma chuva de fogo caiu do céu na Terra. Havia milhões de toneladas de detritos e poeira na atmosfera, impedindo os raios do Sol de atingir o planeta. Um inverno nuclear teve início. Esse desastre levou à extinção dos dinossauros. Os cientistas chamaram esse criminoso fator espacial de impacto de Chicxulub. Simulações de computador de cientistas da Universidade de Harvard mostraram de onde veio. Chicxulub não era um asteroide, mas um cometa. Isso significa que o núcleo de seu corpo não era de pedra e metal, mas de gelo, poeira e gás congelado. Parecia uma bola de neve suja voando pelo espaço. O meteorito não iria incendiar a Terra, mas Júpiter interveio no plano. Ele jogou cometas em nossa direção. Em 1770, o cometa Lexwell apareceu perto da Terra. Nosso planeta e este objeto estavam separados por apenas 2,2 milhões de quilômetros, quase nada em termos de espaço sideral. O cometa Lexwell chegou mais perto da Terra do que qualquer outro cometa na história da humanidade. O objeto poderia ter interrompido a vida terrestre. O cometa voou muito perto de Júpiter. O gigante o pegou e o mandou em nossa direção. Bem, essa não é uma jogada muito boa para um super-herói protetor do Sistema Solar. Após 3 anos, o cometa passou por nós. Ele voou 2 vezes ao redor do Sol e retornou a Júpiter como um bumerangue. Dessa vez, o gigante empurrou o cometa para fora do Sistema Solar. Mas não vamos culpar Júpiter. Os cientistas acreditam que sem esse gigante gasoso, a vida na Terra provavelmente nunca teria surgido. Júpiter enviou em direção à Terra meteoritos que carregavam moléculas orgânicas e água com eles. Eles foram os blocos de construção a partir dos quais a vida terrena começou. Ninguém sabe se os cometas viriam com uma carga valiosa sem Júpiter e sua perigosa gravidade. Se você voar da Terra para o centro do Sistema Solar, verá o Sol. 8 planetas estão voando ao redor dessa estrela. Existe um cinturão de mais de 1 milhão de asteroides entre Marte e Júpiter. Uma teoria diz que havia apenas o Sol no início da existência do Sistema Solar. Nuvens de pedra e poeira cercavam a estrela. Essas partículas se atraíram e formaram planetas ao longo de milhões de anos. Júpiter não queria novos vizinhos. Sua poderosa gravidade impedia que rochas e poeiras se unissem em planetas. Eles permaneceram asteroides e se reuniram em um cinturão dentro do Sistema Solar. Se hoje todos os asteroides se fundissem em um planeta, teríamos um corpo cósmico que pesaria apenas 4% da massa da Lua. Anteriormente, o cinturão era densamente povoado, mas a gravidade de Júpiter lançou 99% dos asteroides para outros lugares no espaço. Júpiter não é o único que desempenhou um papel no desenvolvimento da vida na Terra. Nosso assistente principal é a Lua. É o único satélite natural da Terra. Júpiter tem 79 satélites e a cada ano há mais e mais deles. Júpiter também é cercado por anéis, mas eles não são tão bonitos quanto os de Saturno e são praticamente invisíveis. Os anéis são compostos de pequenas partículas pretas. É a poeira que os meteoritos ejetam no espaço após colidirem com as luas de Júpiter. A Lua é responsável pelas marés do oceano. Ela regula a vida de abelhas, peixes, pássaros e anfíbios. Até você sente a influência da Lua todos os dias. Alterar o brilho do disco no céu noturno regula o nível de melatonina em seu cérebro. Esse hormônio é responsável pelos ritmos circadianos, que são importantes para um sono saudável. A Lua surgiu graças a outra catástrofe, assim como muitas outras coisas no espaço. Há milhões de anos, a Terra parecia uma bola de lava quente. Não havia água nem ar. Estava envolta apenas em dióxido de carbono e nitrogênio. Foi então que outro planeta do tamanho atual de Marte colidiu com a Terra. Os cientistas o chamaram de Theia. A uma velocidade de 14 mil quilômetros por hora, ele colidiu com a Terra. O impacto de uma força incrível jogou milhões de toneladas de material no espaço. Os destroços formaram uma bola que ficou conhecida como Lua. Os cientistas quase resolveram o mistério da Lua, mas eles não sabem se há um núcleo sólido no meio de Júpiter ou se há uma sopa densa e quente pendurada no espaço. Júpiter possui o maior oceano do Sistema Solar. É feito de hidrogênio líquido, não de água. Se Júpiter tivesse 80 vezes mais massa, se transformaria em uma estrela brilhante. Júpiter é um lugar único que nunca será o lar de humanos. A pressão dentro do planeta é 2 milhões de vezes maior do que na superfície da Terra. A pressão e a temperatura extremas arruinariam qualquer espaçonave que fosse longe demais. Imagine um mundo parado e congelado.
Ele é antigo, cerca de 4,5 bilhões de anos. Mal é aquecido pelos raios do Sol e coberto por uma espessa camada de gelo. É menor que a nossa Lua, mas um pouco maior que Plutão. Seu nome é Europa, a sexta lua de Júpiter e uma das maiores do Sistema Solar. Mas o mais legal desse lugar distante pode hospedar vida. Os astrônomos consideram este um dos locais mais promissores do Sistema Solar para a busca de novas formas de vida. Tudo porque este satélite tem um enorme oceano de água salgada com uma profundidade de 65 a 160 quilômetros. Sim, está escondido sob uma camada de gelo estimada em 15 a 30 quilômetros de espessura. Mas ainda é potencialmente habitável. Os astrônomos afirmam que plumas de água irrompem de rachaduras na casca de gelo e liberam o conteúdo do oceano da Lua no espaço. Claro, será um desafio para qualquer missão em busca de vida acessar um ambiente tão profundo. Pelo lado positivo, os cientistas já têm algumas evidências de que existem piscinas muito mais rasas que provavelmente ficam muito mais próximas da superfície da Lua. Elas podem estar localizadas a menos de 1,5 km sob o gelo. E há duas grandes coisas sobre esta notícia. Em primeiro lugar, aumenta as chances de vida existente em Europa. E em segundo, se for verdade, pode tornar mais fácil para futuras missões encontrarem essas formas, se houver alguma. Curiosamente, a nova descoberta a respeito dessas piscinas rasas surgiu por pura sorte. O cientista que lidera a pesquisa, Riley Kohlberg, acidentalmente viu uma apresentação de seu colega, um pesquisador planetário. Esse cara mostrou uma imagem de cristas duplas na superfície de Europa, e Kohlberg lembrou-se de ter visto cristas semelhantes na Terra. Mas enquanto tais informações são raras por aqui, elas são muito mais numerosas naquela lua. Os estudos seguintes sugeriram que as cristas na lua de Júpiter podem ser o resultado de um ciclo específico, semelhante ao da Terra. Nele, a água líquida congela e depois descongela dentro de uma camada de gelo, que é um ambiente de alta pressão. Isso faz com que a folha se mova para cima repetidamente, criando uma estrutura de dois picos. Ou pelo menos é o que acontece na Terra. Se os processos em Europa forem semelhantes, pode-se comprovar a presença de águas rasas no satélite. Claro, a temperatura, a pressão e a química são muito diferentes por lá. E os cientistas ainda não sabem como o gelo se comporta no local. É por essa razão que não conseguem entender a profundidade ou o tamanho dos bolsões de água ou quanto tempo é necessário para que congelem novamente. Mas o que está mais ou menos claro é que tais ambientes sob o gelo em Europa provavelmente estão protegidos da forte radiação de Júpiter que atinge a superfície do satélite, o que, por sua vez, aumenta as chances de existir vida em Europa. Agora, podemos voltar ao fato de que o oceano ali parece ser salgado. Listras vermelhas na superfície do satélite podem ter essa cor devido ao seu conteúdo químico. Elas provavelmente são uma mistura congelada de água e sais. Isso é bastante incomum porque tal composição não corresponde a nenhuma substância conhecida aqui na Terra. Quanto às manchas amarelas na superfície de Europa, podem ser causadas pela presença de cloreto de sódio. Você conhece essa substância como o bom e velho sal de mesa. Os cientistas tentaram recriar as condições em um laboratório e descobriram que combinando água, sal de mesa, temperaturas congelantes e alta pressão, poderiam obter um novo tipo de cristal sólido. Essa substância pode existir tanto no fundo do oceano de Europa quanto na superfície da nossa Lua. Mas, além dessa informação, os pesquisadores estão no escuro. Esperançosamente, encontraremos as respostas para algumas dessas perguntas por volta de 2030. É quando uma missão chamada Europa Clipper, que será lançada pela NASA, provavelmente chegará lá. Ela terá vários sobrevoos próximos e descobrirá se alguma forma de vida pode existir nessa lua. O JUICE, ou Jupiter Ice Moons Explorer, da Agência Espacial Europeia, também a visitará nos próximos 2 anos. Mas Europa não é o único lugar no Sistema Solar que pode hospedar ou já hospedou vida. Em 2003, a Mars Express, uma espaçonave lançada pela Agência Espacial Europeia, descobriu metano na atmosfera de Marte. Em nosso planeta, a maior parte desse gás na atmosfera é produzida por seres vivos, por exemplo, pela digestão do gado. No entanto, os cientistas acreditam que ele permaneceu estável na atmosfera marciana por cerca de 300 anos. E então, em 2006, desapareceu quase totalmente do planeta vermelho. E aconteceu 600 vezes mais rápido do que nos modelos dos pesquisadores. A pergunta, o que ou quem gerou o gás e para onde ele foi?
Outro mistério são os micróbios que podem estar dormindo sob a superfície do planeta. Lá, eles podem ter sido protegidos da forte radiação vinda do espaço por milhões de anos. Os cientistas simularam as condições de Marte em um laboratório para verificar se isso poderia ser verdade, e ficaram surpresos ao descobrir que as bactérias seriam capazes de sobreviver facilmente em tais condições por 280 milhões de anos, o que significa que, se existisse vida por lá, poderíamos encontrar evidências no subsolo do planeta perfurando o solo. No momento, não há água corrente em Marte e as células ou esporos simplesmente secariam. Além disso, a temperatura da superfície é semelhante à do gelo seco. Em outras palavras, ela está profundamente congelada. E ainda assim, pode haver 6 tipos de bactérias e fungos vivendo no subsolo do planeta vermelho. O mais provável é apelidado de Conan, a bactéria, devido à sua natureza resistente. Bem, acho que o tempo vai mostrar. Agora vamos para Vênus. Em 2020, cientistas anunciaram que em sua atmosfera tóxica havia algo que poderia significar a existência de vida. Infelizmente, não havia nenhuma evidência, pois não era possível coletar amostras de micróbios ou tirar fotos da vida extraterrestre. Mas eles apontaram a descoberta de uma substância química chamada fosfina por lá, e isso era um grande problema. Se não fosse alguma química previamente desconhecida que estava produzindo esse gás, então poderia haver algum tipo de vida microbiana envolvida no processo. A fosfina é composta por 3 átomos de hidrogênio e 1 de fósforo. Este gás é tóxico para qualquer forma de vida terrestre que necessite de oxigênio, inclusive para nós, humanos. Em nosso planeta, a fosfina pode ser encontrada em locais com pouco ou nenhum oxigênio, por exemplo, pântanos e charcos. O gás é criado por misturas complexas de bactérias que vivem lá. Também pode ser produzido industrialmente. Pensando bem, a fosfina não deveria estar na atmosfera de Vênus. Ela precisa de pressão e temperatura precisas e toneladas de hidrogênio para se formar. Não seria tão surpreendente achá-la em Saturno ou Júpiter, famosos gigantes gasosos. Mas em Vênus, totalmente inesperado. Não há como ser produzida naturalmente neste planeta. Pequenas quantidades dela podem ser geradas durante erupções vulcânicas, tempestades com raios, minerais explodidos na superfície ou meteoritos entrando na atmosfera de Vênus. Mas não tanto quanto os astrônomos pensavam ter observado, e esse fato tinha que deixá-los desconfiados, mas estavam muito felizes com a descoberta. Eles provavelmente pensaram que isso significava que poderia haver vida em Vênus, só que mesmo que esse gás tenha sido criado por alguns organismos misteriosos, seria uma grande questão como sobreviveram no planeta. Por aqui, alguns micróbios podem prosperar em ambientes com acidez de 5%, mas não mais. Em Vênus, porém, as nuvens são quase inteiramente feitas de ácido, contendo mais de 90% do sulfúrico. A atmosfera venusiana também é 50 vezes mais seca do que o lugar mais seco da Terra. E, de fato, em 2022, graças a telescópios melhores e de maior resolução, concluiu-se que não havia fosfina por lá. Ou mesmo se houvesse, era uma quantia muito pequena. Até agora, precisamos procurar sinais de vida mais longe daqui. Júpiter, o planeta que gira mais rápido em nosso sistema solar, tem um dia que dura apenas 10 horas. O maior planeta do nosso sistema solar, um gigante gasoso com mais de 300 vezes a massa da Terra, possui anéis de poeira e faixas coloridas que se estendem por sua superfície, que são na verdade gases. E então, há a grande mancha vermelha, tempestade icônica violenta, furacão enorme, 2 a 3 vezes a largura de toda a Terra. Também é incrivelmente profunda, com o vórtice atingindo cerca de 480 km de profundidade na atmosfera do planeta. Isso é 40 vezes mais profundo que a Fossa das Marianas, o ponto oceânico mais profundo da Terra, muito mais extenso do que os cientistas esperavam. Pesquisadores já especulavam sobre a grande mancha vermelha há centenas de anos. Essa tempestade circula Júpiter em seu hemisfério sul. No centro dessa tempestade gigante e giratória, os ventos são relativamente calmos. Nas bordas, a velocidade do vento chega a 680 km por hora. Isso é mais do que 2 vezes mais rápido do que os furacões mais fortes em nosso planeta. Quando há um furacão na Terra, ele fica selvagem no início, mas depois começa a desacelerar e, por fim, se desfaz quando atinge terra firme. Júpiter tem um céu com 70 km de profundidade.
Existem camadas de nuvens e abaixo delas, acreditam os cientistas, existe um oceano de hidrogênio líquido. O núcleo do planeta deveria estar logo abaixo deste oceano, mas ainda não temos certeza do que exatamente ele é feito. Pelo que sabemos, Júpiter é um mundo gasoso, então não há solo sólido para parar a tempestade. É por isso que a mancha continua a crescer indefinidamente. Cientistas perceberam que a tempestade está constantemente mudando de tamanho. Em comparação com os dados de 1850, está diminuindo agora. A grande mancha vermelha costumava ser 3 vezes o tamanho da Terra. Já se passou muito tempo desde a última vez que atingiu seu maior tamanho. Conforme encolhe, a tempestade fica mais alta e muda a cor para um laranja intenso, possivelmente devido às reações químicas. Logo, um novo problema surge no fundo da tempestade. A grande mancha vermelha pode continuar encolhendo e eventualmente desaparecer nos próximos 10 a 20 anos. Mas pode haver outra tempestade semelhante emergindo em outro lugar de Júpiter se a grande mancha vermelha algum dia acabar. Essa tempestade pode parecer muito profunda, mas ainda mais rasa do que os gigantescos jatos de vento que a cercam e aumentam ainda mais a tempestade. As faixas de vento de Júpiter chegam a profundidades de 3.200 km abaixo das nuvens. Júpiter é famoso por ter condições loucas de vento nas partes superior e inferior da atmosfera. A parte do meio é chamada de estratosfera, e até então não sabíamos o que acontecia por lá. Cientistas geralmente medem a energia eólica observando as nuvens, mas não há nuvens na estratosfera. Porém, quando um cometa colidiu com Júpiter em 1994, alguns cientistas tiveram a chance de estudar a estrutura e composição do cometa e seus efeitos na atmosfera do planeta. Eles descobriram ventos incrivelmente fortes na estratosfera, com velocidades de 1.450 km por hora. Júpiter não é o único planeta em nosso sistema solar com um clima louco. Marte tem as maiores tempestades de poeira entre todos os 8 planetas. Quando essa tempestade está forte, parece criar um cobertor sobre o planeta inteiro que dura meses. Uma teoria que tenta explicar por que as tempestades de poeira são tão grandes em Marte diz que as partículas de poeira transportadas pelo ar absorvem a luz do Sol e aquecem a atmosfera do planeta, criando bolsas de ar quente. Então, o ar quente começa a fluir em direção às áreas mais frias, gerando ventos. Esses ventos levantam a poeira do solo, o que aquece a atmosfera, tornando-os mais fortes e levando ainda mais poeira. Marte geralmente tem uma atmosfera muito fina, que consiste principalmente em dióxido de carbono, e o volume de gases na atmosfera marciana é menos de 1% do volume do nosso planeta. No entanto, Marte costumava ser muito mais úmido e quente do que é hoje. Isso significa que sua atmosfera era muito mais densa há muito tempo. Isso criou um forte efeito estufa e prendeu a luz do Sol. Marte costumava ter um campo magnético muito forte, e assim como na Terra, o campo magnético do planeta vermelho foi criado por correntes de metais derretidos em seu núcleo. Todavia, ao contrário do nosso planeta, o interior de Marte esfriou o suficiente para desligar o campo magnético. Sem ele, Marte ficou sem proteção contra o vento solar, que é um poderoso fluxo de partículas fluindo do nosso Sol. Demorou apenas algumas centenas de milhões de anos, o que não é muito em termos espaciais, para que o vento solar destruísse a maior parte da atmosfera marciana. Foi rápido, porque o Sol costumava girar muito mais rápido em seus estágios iniciais, então o vento solar era mais poderoso e energético. E foi assim que Marte deixou de ser um planeta com clima quente e úmido para se tornar um lugar frio e seco que é hoje. Lá também tem algumas geleiras interessantes. Elas estão em sua superfície há centenas de milhões de anos e podem nos contar segredos do passado do planeta. Por exemplo, foi assim que descobrimos que Marte passou por 6 a 20 diferentes eras glaciais durante os últimos 300 a 800 milhões de anos. Satélites capturaram imagens de 60 mil rochas de diferentes tamanhos. Elas foram coletadas por todo o planeta de forma aleatória. Se Marte tivesse tido uma única e longa idade do gelo, encontraríamos uma progressão de rochas maiores para menores, pois elas teriam sofrido erosão com o passar do tempo. Porém, as rochas se espalharam em faixas claras de detritos ao longo da superfície dessas geleiras. Cada faixa marcava um fluxo diferente de gelo, o que significa que cada uma delas foi formada durante uma era do gelo diferente. Essas geleiras são como cápsulas do tempo, porque podem conter todos os tipos de gases, rochas ou mesmo micróbios presos em seu interior. Isso significa que podem nos ajudar a entender as mudanças no clima de Marte e nos dizer se costumava haver alguma forma de vida no planeta. E o melhor, não precisamos perfurar profundamente abaixo da crosta para descobrir. Está na superfície.
Se você pudesse voltar no tempo, digamos 4 bilhões de anos, e visitar o planeta vermelho, provavelmente veria cenas caóticas de enchentes. Cientistas acreditam que um mega flood aconteceu devido a um enorme impacto de um meteoro. Com o calor daquele impacto, o gelo na superfície do planeta começou a derreter, resultando em uma inundação que esculpiu grandes ondulações e ondas na rocha sedimentar. Algumas feições em forma de onda têm mais de 9 metros de altura e estão espaçadas cerca de 135 metros uma da outra. Saturno também tem suas próprias condições climáticas. Lá, os relâmpagos podem ser 10.000 vezes mais poderosos do que os que temos na Terra. A espaçonave Cassini da NASA orbitou Saturno de 2004 a 2017. Ela capturou relâmpagos tão fortes e intensos que podíamos vê-los mesmo durante o dia. A Cassini também gravou os sons dessas intensas tempestades lançadas na atmosfera do planeta. De vez em quando, Saturno tem tempestades gigantes que atingem mais de 305 mil quilômetros da superfície. Elas circulam quase todo o planeta. No polo norte de Saturno existe um enorme hexágono de nuvens. É um vórtice de forma bastante incomum que circula centenas de quilômetros acima das nuvens e se estende pelas profundezas do planeta. Contudo, Saturno também tem seu lado calmo. Assim como Júpiter, Urano e Netuno, Saturno possui lindas auroras de vez em quando. Todos os 4 planetas têm uma atmosfera dominada por hidrogênio. É por isso que essas auroras só podem ser observadas em comprimentos de onda ultravioleta. Essas luzes do norte são especialmente brilhantes ao anoitecer e pouco antes da meia-noite. Vênus tem uma tempestade gigante girando na atmosfera em seu polo sul. O vórtice é tão grande quanto a Europa inteira e provavelmente já existe há muito tempo. A atmosfera em Vênus se move 60 vezes mais rápido do que o planeta gira. Vênus também é o planeta mais quente do nosso sistema solar. Mesmo a chuva ali não oferece alívio, pois é ácido sulfúrico caindo das nuvens e evaporando antes mesmo de chegar ao solo. O Sol também tem suas próprias explosões de raiva na forma de poderosas tempestades solares. Essas tempestades trazem forte radiação e partículas de poeira, que podem causar sérios danos aos satélites que rastreiam a atividade para nos avisar se há algo de errado. De vez em quando, uma tempestade solar agitada pode nos pegar desprevenidos. Cerca de 160 anos atrás, uma forte explosão solar causou graves problemas nas comunicações telegráficas globais. Cerca de 30 anos atrás, uma explosão solar deixou 6 milhões de pessoas sem eletricidade por 9 horas. Uma teoria diz que uma forte atividade solar pode ter causado o naufrágio do Titanic. Aconteceu na mesma noite de um show fascinante de luzes do norte. Algumas pessoas acreditam que uma tempestade solar por trás do fenômeno possivelmente interrompeu os sistemas de comunicação e navegação da embarcação, levando a um dos maiores mistérios não resolvidos de todos os tempos. O que aconteceria se nosso planeta se separasse em dois, sendo um consistindo inteiramente de terra e o outro de água? Poderíamos sobreviver em qualquer um? E como? Bem, você está com sorte, pois vou responder a esta pergunta agora. Então vamos imaginar que a nossa Terra se transformasse em 2 planetas separados, compartilhando uma órbita. Vamos chamá-los hipoteticamente de rocha e água. Eu sei, super original. Enfim, vamos começar com o planeta rocha, pois este é muito mais fácil de imaginar. Tudo o que devemos fazer é perguntar o que aconteceria se todos os oceanos da Terra secassem de repente. Sabemos que a água é vida. Ela cobre 70% da nossa superfície. Existe tanta dela que, mesmo que todos os oceanos e mares desaparecessem, um pouco ainda restaria, em rios subterrâneos, córregos e assim por diante. Mas, infelizmente, isso não seria suficiente para sobrevivermos. Todas as criaturas marinhas desapareceriam. Depois de algum tempo, os outros animais, plantas e, claro, as pessoas teriam o mesmo destino. Florestas completamente secas explodiriam em chamas mais cedo ou mais tarde e queimariam até que não restasse nada além de cinzas. Mas ei, não seria tão ruim assim. A vida ainda poderia existir de alguma forma. Existem algumas bactérias que deixam as baratas com inveja. Elas são capazes de sobreviver a qualquer condição. Por exemplo, os extremófilos já evoluíram para viver sem água. Esses carinhas podem resistir em um ambiente incrivelmente quente ou ácido, sem água ou mesmo luz solar. Sem eles, rocha se tornaria um planeta vazio e sem vida. Embora, quem sabe, talvez algum dia os extremófilos poderiam evoluir para algumas formas muito legais capazes de sobreviver literalmente em qualquer lugar. Mas, por enquanto, rocha seria apenas basicamente uma rocha flutuante. Oh, espere!
Você imaginou um deserto quente ou algum tipo de estepe incandescente? Surpresa! Este planeta seria realmente extremamente frio. Pois é, sem água não haveria atmosfera, que consiste em uma concentração de vários gases, incluindo hidrogênio e oxigênio. Alguns H e O, você sabe o que isso vai dar, certo? Sim, sem água, sem atmosfera. E como é ela que acumula todo o calor de que precisamos, o planeta seria muito frio sem essa presença. O contraste entre lugares frios e menos frios também se tornaria muito nítido. Veja, a água é basicamente um estabilizador climático. Os oceanos absorvem quase todo o calor do nosso Sol e o distribuem uniformemente sobre a Terra para garantir que não fique muito frio ou muito quente. Então, sem ela, rocha gradualmente se transformaria em um deserto frio. A temperatura média no local seria de cerca de menos 73 graus. Em ambos os polos ainda mais baixa, de aproximadamente 184 graus negativos. E mesmo nos lugares mais quentes, não passaria de menos 6. Esses lugares quentes agora seriam os antigos oceanos, pois suas profundezas secas estariam muito mais próximas do núcleo quente do planeta. Bom, espero que você também não imagine este planeta coberto de neve, né? Não teríamos água, lembra? Ele seria apenas uma rocha muito fria. Nesse ponto, seríamos apenas uma versão maior e mais marrom da Lua, que afinal é basicamente um pedaço da Terra sem água. Ei, mas e o que aconteceria com os vulcões? Eles seriam basicamente nossa última esperança de nos mantermos aquecidos, não é? Infelizmente, a atividade vulcânica iria diminuir devido à falta de água. Veja bem, os vulcões e suas erupções acontecem por causa das colisões de duas placas tectônicas, a oceânica e a continental. O peso da água pressiona as placas oceânicas, que entram embaixo das continentais e formam os vulcões. Então, se não houvesse o peso da água, não haveria vulcões, e a atividade vulcânica cairia significativamente. Rocha seria apenas um planeta cheio de muitas montanhas incrivelmente altas, e cada vez que as placas tectônicas colidissem, formariam mais e mais montanhas e depressões, incluindo algumas muito grandes, como a famosa Fossa das Marianas. Eu diria, cuidado para não cair, mas não haveria ninguém para cair lá, então... Além disso, não haveria mais clima. Sem água não haveria neve, gelo ou chuva, nem mesmo nuvens. No entanto, o vento provavelmente seria muito forte. Esse seria o destino do planeta Rocha. Nada muito incrível, então... Vamos imaginar agora o planeta Água. Muitos bilhões de anos atrás, nossa Terra era na verdade inteiramente coberta de água. Então, há cerca de 1 bilhão de anos, o nível do mar diminuiu e o solo firme surgiu. Isso mudou a atmosfera do nosso planeta para sempre. Assim nasceu a vida aqui. Mas o que aconteceria se ela retornasse ao seu estado original? Bem, para responder a essa pergunta, devemos primeiro aprender mais sobre os planetas oceânicos. Então, como é um desses? Ah, desculpe, quase esqueci. Não temos ideia. Não encontramos nenhum desse tipo, pois eles são incrivelmente raros. Quero dizer, existe um planeta que é discreto e poderia ser chamado de planeta oceânico. Ainda assim, mesmo este não parece do jeito que você provavelmente imagina. A água está em um estado muito estranho e único. Os cientistas chamaram isso de gelo quente ou água superlíquida, e nunca vimos nada assim antes. Em geral, porém, os planetas oceânicos reais são muito difíceis de encontrar devido a muitas razões físicas. Eles exigem temperaturas e pressão muito específicos, e assim por diante. Mas tudo bem, apenas hipoteticamente, como seria esse planeta? Em primeiro lugar, é claro, ele não poderia ser feito inteiramente de água. Espero que você não tenha realmente imaginado que poderia haver uma gigantesca bolha de água girando em torno de uma estrela. Esse objeto espacial ainda precisaria ter um núcleo e algum tipo de fundação. Então vamos apenas imaginar que toda a água da antiga Terra se misturaria em um oceano gigante e salgado. Uau, isso seria um sonho para as criaturas do mar, mas não para o resto de nós. Os únicos animais que poderiam sobreviver nesta situação, com exceção dos peixes, seriam provavelmente as aves, que são capazes de nadar e se alimentar deles. Acho que mesmo que o nível do mar subisse significativamente, pelo menos algumas ilhotas ainda poderiam ficar acima da água. Elas seriam os antigos picos de enormes montanhas como o Everest. Então, se esses pássaros fizessem seus ninhos lá, conseguiriam até sobreviver por algum tempo. Mas e quanto a você e eu? Bem, ainda teríamos uma chance. Isso se tivéssemos tempo suficiente para nos prepararmos para o grande dilúvio. Poderíamos ficar seguros em submarinos ou navios gigantes, ou cultivar alimentos a bordo e pescar no oceano.
Mas sem as ilhas Everest, seria improvável que durássemos muito. Se algo quebrasse e não tivéssemos onde ancorar, não teríamos como consertar. Infelizmente, não haveria mais água potável, e só poderíamos obtê-la da chuva ou filtrando a água do mar. Mas seria necessário armazená-la em algum lugar, né? E todos esses recipientes de água ocupariam muito espaço e teriam muito peso. Mas, em geral, o planeta Água não seria tão ruim quanto parece. Ele seria bem quente, com temperatura média em torno de 10 graus, e a diferença entre as temperaturas mais baixas e mais altas não seria tão extrema, de cerca de menos 30 graus nos polos a 20 graus no Equador. Comparado ao planeta Rocha, isso não seria nada mal. O planeta Água também seria um pouco maior que a Terra em raio devido ao volume da água. A densidade seria, ao contrário, bastante baixa. A gravidade poderia ser um pouco mais fraca também. Agora, quanto aos dois planetas, se os colocássemos na órbita da Terra, depois de algum tempo eles ainda se afastariam um do outro e seguiriam trajetórias diferentes. Além disso, iriam se alinhar para não colidir um com o outro. Em um deles, o ano duraria 12 meses, e no outro 10 ou 11. E é isso. Um fato curioso, tudo isso pode realmente acontecer no futuro. Em primeiro lugar, a crosta terrestre está gradualmente ficando mais fina, então um dia a água pode realmente inundar toda a nossa terra firme. Por outro, em alguns bilhões de anos, quando o nosso Sol começar a se expandir e se transformar em uma gigante vermelha, todos os nossos oceanos irão realmente secar. Tudo bem, respire fundo e segue o baile. Já chega deste conto de fadas. É perda de tempo se preocupar com essas coisas tão distantes quando hoje não consigo nem encontrar minha carteira em lugar nenhum. Achei que tinha colocado aqui,